R$ 53.000 em dívida com o Banco do Brasil e 5 anos na faculdade, estudando e trabalhando de domingo a domingo. Será que depois de ter passado por tudo isso, ainda vale a pena? Nesse vídeo eu vou te contar como que foi todo o meu processo para fazer graduação. Vou falar alguns erros que eu cometi para que você não cometa. Vou dar aqui algumas dicas. Eu vou falar sobre a minha escolha entre faculdade pública e particular. Vou falar um pouquinho também sobre a parte acadêmica, sobre fazer pesquisa, como mesmo tendo sido aluno de uma escola particular, eu consegui ser aprovado no mestrado em 2 universidades federais. E vou falar um pouquinho também da parte profissional, sobre como conseguir estágio e, olha, essa é muito boa, como que você pode ganhar até 10 mil por mês, mesmo antes de se formar, se você tiver algumas habilidades muito simples que eu acho que todo estudante de engenharia tem. E vou falar também sobre uma coisa que eu não imaginava que eu iria conseguir durante a graduação e que talvez seja uma das coisas mais importantes, talvez mais importante até do que a parte acadêmica e do que a parte profissional também. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Daniel e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que eu vivenciei ao longo de 5 anos de engenharia, tudo isso em apenas 23 minutos. Bom, pessoal, então eu dividi em 3 aspectos principais que eu vou falar que são importantes quando você vai fazer uma graduação de engenharia. Você tem um aspecto acadêmico, você tem um aspecto profissional e você tem também o aspecto pessoal. Eu não sei se você sabe, mas se você estuda em uma universidade, as universidades elas têm basicamente 3 funções. Elas têm ensino, pesquisa e extensão. E eu vou começar aqui falando sobre a parte acadêmica, mais especificamente o ensino. Bom, eu entrei na faculdade de engenharia lá no ano de 2013, quando a situação do nosso país era bem diferente do que a gente vive hoje. Não sei se você lembra da época da pandemia, em que a mídia divulgava sempre que estavam faltando profissionais da área de TI, que se você formasse em TI você ia ficar rico, etc, etc. Bom, em 2013 era mais ou menos a mesma coisa que acontecia, só que com a engenharia. Então eu fui dessa leva que entrou na engenharia achando que eu iria ficar rico. Mas não foi só por isso que eu entrei no curso de engenharia. Eu também já estava me formando no curso técnico em eletrônica e eu tinha vontade de dar continuidade aos meus estudos em eletrônica e eu me interessava muito, eu queria muito aprender física, cálculo e tudo que um curso de engenharia oferece. Então logo no começo eu acho que vem o maior desafio do curso de engenharia para os calouros, que é o ciclo básico, principalmente a parte de matemática. Então logo de cara a dica que eu te dou é a seguinte: para você fazer o ciclo básico, você precisa ter uma base muito boa do ensino médio, principalmente você tem que saber de cor e salteado álgebra e aritmética, isso é o mínimo que você precisa saber, tá? Aproveitando, vou convidar aqui você para participar da nossa mentoria que tá saindo por apenas R$ 30, então aproveita que tá bem baratinho. Bom, então as matérias que você cursa na engenharia, eu dividi aqui em 3 campos. O primeiro deles é o ciclo básico, que é composto por matérias de física e matemática, e a segunda parte é o ciclo profissional, que é o ciclo de matérias específicas, no meu caso, são as disciplinas da engenharia elétrica. E o terceiro ciclo eu dei aqui carinhosamente o nome de ciclo inútil, tá? Porque era o que eu pensava na época que eu era calouro, mas eu acabei mudando a minha concepção em relação a essas matérias e você vai entender quais são essas matérias e o porquê daqui um pouquinho. Bom, vamos falar primeiro sobre o ciclo básico. Olha, o ciclo básico ele tem altos índices de reprovação, pelo motivo que eu já falei, das pessoas não terem uma boa base, mas aí não tem jeito, cara. Se você não sabe de maneira profunda a álgebra aritmética do ensino médio, a geometria, você vai ter que voltar e você vai ter que estudar isso. E eu não vou mentir pra você não, tá? Se você não tem uma boa base e quiser recuperar tudo isso durante a graduação, vai ser bem difícil que você consiga fazer isso. No meu caso, eu já tinha feito um curso técnico muito bom, que era um curso técnico no Cefet, então eu já tinha até estudado cálculo, limite integral e derivada, então eu não tive tanta dificuldade assim quanto a maioria das pessoas, mas mesmo assim, o índice de aprovação era muito baixo. Eu sempre falo aqui que nos meus vídeos que o índice de aprovação era em torno de apenas 30% em cálculo 1. Mas uma vez que você vence essas barreiras, é tudo muito divertido e acho que você consegue aprender não só para você ter uma base para física e para as disciplinas de engenharia, mas porque eu acho que é bom também você expandir seu conhecimento em matemática, você aprender a raciocinar e a pensar matematicamente. Então eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Se vocês quiserem assistir detalhando um pouco mais, mas aí você vai ver disciplinas como cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, etc., geometria analítica, álgebra linear, cálculo numérico, coisas assim. Em seguida vem as disciplinas de física. E as disciplinas de física, assim como o ciclo básico também, eles são as mesmas, assim, para praticamente todas as engenharias. Então você vai ter ali mecânica,
ondulatória, eletricidade. No meu caso, no meu curso, eu apliquei principalmente a parte de eletricidade. A diferença que você vai ver aqui nas disciplinas de física é que você vai ter a parte experimental, que eu considero extremamente importante, porque geralmente no ensino médio você só tem a parte teórica, você não tem contato com o laboratório, e é no laboratório que você vai começar a ter um pouquinho de noção de como as coisas funcionam de maneira prática. E cara, para engenharia isso é extremamente importante, porque na teoria tudo é muito bonito, a resistência com ar é zero, todos os condutores, todos os componentes são sempre ideais, são características ideais, mas no laboratório você vai ver o oposto disso. Então a medida que você faz no laboratório nunca vai ser exatamente aquilo que a teoria propõe. No máximo você vai conseguir ali uma aproximação muito boa, mas você nunca vai ter aquela coisa perfeita, sempre vai ter algum fator ali que você não esperava. Eu tenho um vídeo também detalhando toda a física que você vê no curso de engenharia. Se você quiser assistir, é só clicar aqui, tá aqui embaixo, em algum lugar aí para você clicar. Em seguida vem o ciclo profissional, que são as disciplinas de engenharia propriamente ditas. É a parte que muitos alunos ficam ansiosos para chegar, porque muita gente não curte muito essas disciplinas de física, de matemática, e já fica querendo ir logo para as disciplinas específicas. Mas eu já vou avisando que nas disciplinas específicas você vai ter ainda muita física e muita matemática, pelo menos foi o que eu vi no meu curso de engenharia elétrica. Então, resumindo aqui, tá? Vou fazer um resumo da engenharia elétrica. Quais são, assim, os pontos principais dessas disciplinas específicas? Você vai ter circuitos elétricos, que é o que você estuda no ensino médio, só que tudo é muito mais complexo, né? São circuitos maiores, você vai trabalhar bastante também com corrente alternada, análise no domínio da frequência, enfim, você vai se aprofundar muito nessa parte de circuitos elétricos. Isso aí vai ser usado como embasamento para todas as disciplinas de engenharia elétrica. Outro ponto importante também é que você vai ter que aprender programação, que é comum em todas as engenharias. Então você vai pegar alguma linguagem de programação mais básica, que pode ser C, C++ ou Python. Mas enfim, acho que o mais importante talvez não seja a linguagem, mas você pegar a lógica de programação, entender como é que um programa de computador funciona e como você vai aplicar isso como ferramenta. Eu não sei se você sabe, mas fazer conta à mão, igual a gente faz nas provas da faculdade ou até mesmo no vestibular, esse tipo de coisa não é feito no mundo real, né? No mundo real, pelo menos falando de engenharia, você sempre vai trabalhar ou com algum tipo de planilha ou com algum software que vai fazer os cálculos para você. Então você vai ter que pegar, às vezes, ali, alguma fórmula, alguma expressão algébrica, colocar aquilo ali num Python, num MATLAB, e ali já vai sair vários gráficos e resultados que você vai analisar. Uma parte essencial também, que é até bom para você escolher a sua faculdade, é que você vai trabalhar com laboratórios de engenharia. Eu acho que eles são tão ou talvez até mais importantes do que a parte acadêmica, porque é no laboratório que você vai colocar em prática. E enfim, se você tiver a sorte, né, de realmente trabalhar com engenharia, você vai precisar lidar com as coisas do mundo real. Então você não pode ficar só na teoria, você tem que aprender também, no meu caso, utilizar equipamentos como multímetro, osciloscópio, enfim, a prática você só aprende fazendo, tá? Não tem assim nenhum livro que vai te ensinar os desafios que você vai enfrentar na prática. Inclusive, essa parte do laboratório é uma das vantagens de você estudar em uma faculdade particular, porque em geral ali você vai ter pelo menos mais recursos financeiros e vai ter laboratórios mais conservados do que em muitas universidades públicas. No meu caso, quando eu entrei para a universidade, eu tive um dilema de escolher entre as universidades federais e entre uma universidade particular. Eu escolhi para a PUC Minas, que é no caso, uma das melhores universidades privadas do Brasil, porque eu queria trabalhar enquanto eu fazia a graduação. Isso era uma coisa muito importante para mim, e eu não sei como está hoje, mas pelo menos na minha época, as universidades públicas que eu tinha acesso aqui na minha região tinham matérias em período integral e que não permitiam que você trabalhasse. Então eu optei por fazer em uma universidade particular. Para fazer o pagamento da mensalidade, que era um grande problema, eu utilizava a minha bolsa de estágio, né, meu salário ali, que já era baixinho, mas eu fiz também o financiamento estudantil, que é o FIES, que é aí que entra a dívida, que eu falei com vocês, que hoje ela está em torno aí de 53 mil reais que eu devo para o Banco do Brasil. Mas tem um detalhe, tá? Apesar de parecer um valor alto, essa dívida de 53 mil reais, eu fiz um financiamento com uma taxa de juros muito baixa, de 2,3% ao ano, tá? Então quem entende de finanças aí vai saber que isso é uma coisa assim ridícula. Tanto é que rapidinho o governo cortou, eles aumentaram essa taxa de juros, dificultaram mais, então eu pago hoje uma prestação aí, uma parcela de cerca de 600 reais por mês, e essa parcela é fixa, tá? Ela não vai aumentar nunca, e enfim, eu vou demorar muito a pagar essa dívida, mas aí pelo menos é um valor que com o tempo ali, a inflação foi corroendo, então não é uma parcela tão significativa para mim
tem, pelo menos hoje. Uma outra disciplina muito importante também que a gente estuda no ciclo profissional de engenharia é a segurança do trabalho. Eu confesso que eu achei meio chata essa disciplina, porque você tem que ficar decorando um monte de norma, um monte de lei, mas é extremamente importante, porque, por exemplo, eu mesmo, em uma das empresas que eu trabalhei, a empresa gostava de economizar com o equipamento de proteção individual, que é um equipamento que você coloca ali para você não se machucar, e acontecia às vezes de vários funcionários sofrerem acidentes. Eles chegaram a me dizer nessa empresa o absurdo de que se eu trabalhava com eletricidade eu tinha que estar preparado para tomar choque. Então é importante que você entenda mais ou menos as normas, como é que são, até porque como engenheiro, dependendo dos erros que você cometer, você pode ser responsabilizado legalmente, né? A gente tem o caso aí das barragens se rompendo, tem vários acidentes aí que o engenheiro pode ser culpado pelo projeto que ele assinar por aquilo que acontecer. Logo em seguida, a gente entra no que eu apelidei carinhosamente, não tão carinhosamente talvez, de ciclo inútil, que são disciplinas que não tem muito a ver com a engenharia, e essas disciplinas variam muito de faculdade para faculdade, tá? Eu vou falar a experiência da minha faculdade, que é uma faculdade católica, né, que é a PUC, então ela tem algumas características específicas. Então eu tive que fazer um monte de filosofia, tinha duas disciplinas que se chamavam cultura religiosa 1 e 2, que na prática era ali uma filosofia da religião. Eu confesso que eu fui positivamente surpreendido, porque eu achei que fosse ser uma pegação, que eles iam tentar converter a gente pro catolicismo, mas não foi nada disso. Eram professores que muitas vezes eram até padres, mas eles falavam ali sobre religião de uma maneira ampla, né? Não tentando impor a visão de mundo deles. E também eu tive duas cadeiras de filosofia que na época, né, eu sei como você talvez que é jovem, que é de exatas, fala, mas que saco, eu quero estudar cálculo, eu quero estudar geometria analítica, eu não quero estudar filosofia, mas acaba que depois de mais velho a gente acaba dando muito valor a essas disciplinas de filosofia. Teve uma disciplina também de ciências do ambiente, que tem a ver com preservação ambiental, que também é um tema muito importante. Direito e legislação, essa aí eu acho que todo mundo devia ter um pouquinho disso aí, até no ensino básico, tá? No ensino fundamental, porque nós somos cidadãos, a gente tem direitos, a gente tem deveres, e muitas vezes a gente não conhece esses direitos e deveres e acaba levando ferro por conta disso. Então eu acho que foi uma disciplina bastante positiva. E teve uma disciplina que eu achei muito legal, que foi a disciplina de economia, onde a gente estuda coisas como curva de oferta e demanda, coisas que você estuda em geografia no ensino médio, como produto interno bruto, produto nacional bruto, né, a macroeconomia. Eu achei muito legal também, muito interessante. É lógico que não deu para aprofundar muito, porque era só uma disciplina, você tem graduação de economia, mas eu acho que foi legal também. Engenheiro muitas vezes acaba indo para uma área mais administrativa, assumindo cargos de gerência ligado ao comércio, então acho que é um conhecimento que acaba vindo a calhar também. E por fim, as últimas duas disciplinas que eu vou falar, que a gente faz basicamente ali para encerrar o curso, que é o trabalho de conclusão de curso. No meu caso, era ministrado como duas disciplinas em que você fazia o seu TCC e o estágio obrigatório. Essas duas disciplinas eu vou comentar novamente mais para frente. A faculdade também, como eu falei no começo do vídeo, a universidade ela é composta de ensino, pesquisa e extensão. Atividades de extensão são atividades geralmente em que a universidade presta serviços para a comunidade. Então, o projeto de extensão que eu vivenciei no caso lá do meu curso, é no que alguns alunos eles ministravam cursos profissionalizantes para que as pessoas se tornassem eletricistas. Então era uma atividade bem legal, não participei de nenhum projeto de extensão porque eu não tinha tempo, e você era obrigado também a cumprir uma série de atividades extracurriculares. O que eram essas atividades? Você assistia uma palestra, às vezes algum curso online, isso aí era bem aberto na real, tá, pessoal? Isso aí dependia muito do coordenador do curso aceitar a sua atividade ali, se ia ser utilizada como atividade extracurricular ou não. Uma das coisas mais fodas que eu fiz na graduação, que eu sou muito grato, é algo assim que eu trouxe como experiência de vida, foi fazer pesquisa. Eu fiz 2 projetos de iniciação científica, sendo que um deles foi convertido no meu trabalho de conclusão de curso, que é o meu TCC. Então, basicamente, eu trabalhava com robótica e inteligência artificial, e eu me especializei na iniciação científica em engenharia biomédica. E ali eu tinha a oportunidade de desenvolver protótipos, ou seja, eu tinha a oportunidade de trabalhar de forma mais criativa na engenharia. A gente, entre aspas, inventava, né? Criava coisas novas, sendo que se você criar uma coisa, você tem que ser muito foda. A gente acabava adaptando ali, aplicando coisas que já existiam. Então, alguns projetos que eu fiz durante a iniciação científica foi uma mão robótica que era controlada por eletromiografia, e depois eu converti esse projeto, utilizei um circuito eletrônico que a gente desenvolveu para desenvolver um protótipo de um eletrocardiograma que fazia um diagnóstico, e tudo isso utilizava inteligência artificial, redes neurais artificiais. Era muito antes do hype, muito antes de ChatGPT, qualquer coisa, mas foi muito bom que eu pude aprender também sobre programação em Python, em C, microcontroladores, inteligência artificial, e tudo isso colocando a mão na massa. Você tem coisas que eu aprendi ali que eu nunca conseguiria aprender em livro nenhum. Por exemplo, lá no campus onde eu estudava, você tinha uma linha de transmissão que passava por cima do campus, e não sei se você conhece a lei da indução de Faraday, em que
FEM, a FEM, é igual a menos DFI dt, ela induzia, né, essa linha de transmissão, uma tensão no nosso circuito, sempre atrapalhava as nossas medidas. Então a gente conversou com muitas pessoas, com muitos professores, até que a gente descobrisse isso, e aí a gente chegou à conclusão que a gente devia colocar um filtro NOT de 60 Hz para bloquear essa frequência da rede, que atrapalhava muito, porque os sinais biométricos, eles são bem fraquinhos, né? Então qualquer interferência ali já atrapalha a sua medição. Isso é para citar um exemplo de uma colaboração entre professores e alunos que aconteceu enquanto a gente desenvolvia esse projeto de iniciação científica. Durante a minha graduação inteira, eu sempre fui monitor de alguma disciplina. Isso é uma coisa que era muito específica da PUC, tá? Não sei se outras faculdades têm isso, mas você podia ganhar ali uma bolsa se você tivesse acima de 80% em alguma disciplina e você quisesse ajudar a tirar as dúvidas dos seus colegas naquela disciplina que você já tinha concluído. Então, por exemplo, se você fez cálculo 1, passou por mais de 80, depois quando você tiver no cálculo 2, você pode ajudar os alunos de cálculo 1 sendo monitor e ganhando essa bolsa. É uma experiência muito legal, porque possibilitava ali que eu ganhasse uma graninha extra, e ainda por cima eu tive uma experiência de lecionar, de dar aula, de ensinar outras pessoas, que é uma experiência muito legal e muito transformadora. Quando eu fiz a monitoria, eu nem pensei nisso, mas ela acabou contando pontos depois para eu conseguir o mestrado, então foi muito positivo. E também serviu como carga horária de atividades extracurriculares. Então, assim, muita gente, quando eu formei, estava passando um perrengue ali com medo, fazendo palestra, assistindo a apresentação de TCC, dissertação de mestrado. Só que, assim, eu já tinha dado tanta monitoria que eu estourei a pontuação no mestrado, assim, a vaga que eu me candidatei, e ainda eu estourei a quantidade de carga horária que eu precisava de disciplinas extracurriculares. E falando no mestrado, pessoal, já vou falar de um dos erros que eu cometi, que foi quando eu estava no início da graduação, eu não pesquisei quais eram os requisitos para você conseguir o mestrado, e no final das contas eu consegui, mas foi assim um desespero depois para eu fazer iniciação científica, para eu correr atrás de tudo que eu precisava. Então, se você pensa em fazer o mestrado, eu sugiro que você já comece a pesquisar em qual instituição você deseja fazer esse mestrado e começa a pesquisar os requisitos. Uma coisa muito importante, por exemplo, tirar nota alta. Algumas faculdades, elas cobram a média geral das disciplinas. Então, eu, por exemplo, eu não me preocupava em tirar muito acima de 80, acima de 90. É claro que às vezes acabava acontecendo, mas eu não tinha isso como objetivo. E isso acabou me prejudicando depois, mais pro final da graduação, quando eu tinha algumas disciplinas ali que eu fiquei com 60, com 70, isso aí acabou jogando a minha média para baixo. Uma outra coisa também que eu não fiz foi fazer iniciação científica assim que fosse possível, né? Eu fiz iniciação científica, foi até meio cedo ali no quarto período, mas eu acho que eu poderia ter começado a fazer antes. Eu poderia também ter participado de congresso, publicado artigo. Eu tive a oportunidade de fazer isso, mas infelizmente eu acabei não fazendo. Dessa forma, a gente encerra a parte acadêmica e eu acho que a gente pode falar sobre a parte profissional, que é o quê? Você fazer estágio. Se você está fazendo engenharia, você provavelmente pensa em trabalhar em empresas, e é muito, muito, muito importante que você faça um estágio antes de se formar, que é o estágio que vai abrir as portas para que você consiga depois vagas de emprego. Se você se formar sem ter feito um estágio, sem ter nenhuma experiência profissional, vai ser muito difícil você conseguir alguma coisa no mercado privado. Você tem também a possibilidade de fazer concurso, aí é só você fazer a prova lá, estudar muito, fazer a prova, se você passar, tá ótimo. Olha, e a dica que eu dou para quem tá procurando estágio, assim, que se você não tem nenhuma experiência, no começo vai ser difícil mesmo, tá? Você faz muitas e muitas entrevistas e às vezes acaba que ninguém te chama, pelo menos essa foi a minha experiência, mas depois que você pega a primeira experiência e você fica um tempo em alguma empresa, fica mais fácil depois de você conseguir outras colocações. Uma coisa extremamente importante também é que você tenha domínio de idiomas, no caso, a língua inglesa. Você tem também empresas italianas ali que vão aceitar que você fale italiano, mas o inglês ainda é tido como língua franca e foi essencial para eu conseguir boas vagas de estágio de emprego. Eu, por exemplo, meu último estágio que eu fiz na engenharia, ele era numa multinacional e infelizmente eu não gostava muito ali do que eu fazia, mas se eu quisesse ter continuado ali, eu acho que eu tinha possibilidade de fazer carreira naquela empresa e de até ganhar bem. Tinha muita gente ali que tinha começado como estagiário e na época ali já estava ganhando mais de 15 mil por mês. A dificuldade de fazer estágio durante a graduação é que muitas vezes você é pressionado a trabalhar mais e mesmo assim ganhar o salário do estagiário. Eu sei que isso é ilegal, mas gente, nós estamos no Brasil, né? As pessoas sempre acabam dando um jeitinho, eles não vão dizer isso pra você, mas fica sempre aí nas entrelinhas, às vezes quando você sai no seu horário, que as pessoas vão ficar te olhando feio e você pode acabar não conseguindo às vezes uma vaga de emprego. E se tem um estagiário ali que faz tudo pela empresa, que fica ali trabalhando 10 horas por dia, às vezes a empresa vai optar por contratar esse cara. Então é uma coisa que acontece. Uma outra coisa extremamente importante que a gente vivencia na graduação é o networking. Você vai conhecer pessoas, você vai fazer contatos. Eu acabei de falar de estágio no Brasil,
o QI é extremamente importante, que é o que indica. Então, muitas vezes as pessoas conseguem vagas de emprego por indicação de outras pessoas que já estão lá dentro. Durante a pandemia, por exemplo, eu estava cogitando sair do Brasil, porque a minha empresa não estava indo bem, estava tudo muito ruim para todo mundo, e eu fiz uma videoconferência com uma amiga minha que tinha estudado comigo nos Estados Unidos. Essa amiga nem brasileira é, mas ela falou que se eu quisesse, ela poderia me indicar para trabalhar como engenheiro lá nos Estados Unidos. É claro que assim, não era nada garantido, é mais complicado do que isso, mas só de uma pessoa se disponibilizar a te indicar já é uma grande ajuda. E falando nisso também, uma das grandes oportunidades que eu tive na minha vida foi ter estudado na Purdue University lá nos Estados Unidos. É uma das melhores universidades do mundo. Na época ela estava no top 10 de engenharia dos Estados Unidos. E tem uma outra coisa aí que você pode pensar, que é experiências internacionais. Mesmo que não seja na graduação, às vezes você pode ali já fazer uma iniciação científica e ter contato com algum laboratório ou com algum professor que tenha contatos no exterior e que consiga enviar algum aluno para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado em países da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. É muito comum, principalmente em universidades públicas, você tem muitos professores que fizeram a sua pós-graduação no exterior e você como aluno também pode conseguir. Para fechar essa parte profissional, eu vou falar como que você pode ganhar às vezes até 10 mil reais por mês durante a graduação. E eu sei que muita gente aí pode estar torcendo o nariz, mas uma coisa que eu vejo pouca gente falando é dar aulas particulares. Quando eu estava na graduação, eu dei tanto aulas particulares de inglês como aulas particulares de matemática. E fazendo uma conta rápida aqui, pessoal, em média, você pode tranquilamente cobrar 100 reais por hora quando você dá uma aula particular, podendo variar um pouquinho para mais ou para menos. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos supor que você trabalhe 6 horas por dia, que você consiga dar 6 horas de aula por dia de segunda a sexta. Então, se nós estamos falando de 6 horas, você tem aí 600 reais, porque você está cobrando 100 reais por hora. Isso vezes 5, vezes 4. Olha só, já dá um valor de 12 mil reais que você ganha. Isso dando apenas 6 horas de aula por dia. É claro que aí tem toda uma parte comercial, não vai ser tão fácil assim você conseguir essa quantidade de aluno, mas é possível. Mesmo que você não consiga esse teto, já ajuda também a você pegar uma graninha para ajudar ali nas suas despesas do mês, e você tem que conciliar também com a faculdade, né? Então pode ser que muitas vezes você não consiga dar tantas aulas porque a faculdade acaba sendo muito puxada. Mas a vantagem disso em relação ao estágio ou emprego é que é flexível. Você pode simplesmente controlar ali a quantidade de alunos que você pega e você pode simplesmente pegar o tanto que você aguenta. E antes de eu falar para vocês se valeu a pena ou não, se eu me arrependi ou não, tem um lado que muita gente não fala, que é o lado de você fazer amizade, você ter contato com outras pessoas que têm a cabeça parecida com a sua e que têm interesses semelhantes aos seus. Direto aí vocês, através do Instagram, ou do Discord, ou do nosso grupo de inscritos lá no WhatsApp, vocês me perguntam, né, como encontrar outras pessoas que querem estudar, porque tem muito adolescente aí que tá, às vezes, no ensino médio, e aí a galera não gosta de estudar, então aí, às vezes, você acaba ficando muito sozinho, você não tem com quem conversar, mas uma boa forma de você mudar isso é numa faculdade, porque ali, se você tá numa boa faculdade, todo mundo que tá ali gosta de estudar, quer correr atrás daquilo. No meu caso, eu fiz amizades que foram pra vida toda. Algumas das amizades que eu fiz na minha faculdade, eu trago comigo até os dias de hoje. Tendo isso em vista, pessoal, obviamente que eu não fiquei rico, eu não sou milionário por causa da engenharia, eu não trabalho como engenheiro, infelizmente, com o que eu gostaria, né, de trabalhar desenvolvendo produtos, criando coisas novas, mas ainda assim eu trouxe a minha habilidade de raciocínio, a minha habilidade de matemática. Agora eu consigo compartilhar algumas coisas aqui com vocês no canal, então eu farei tudo de novo. Então essa é a dica final que eu deixo para você. Se você quer fazer engenharia, pensa se você gosta de engenharia, se você realmente quer fazer engenharia, porque aqui no Brasil tá cada dia mais difícil você fazer um curso superior e aquilo ali te dá uma garantia de um salário X ou uma garantia de riqueza. Isso aí não existe, tá, pessoal? Mas se você estiver disposto a tentar e a correr atrás, há uma grande possibilidade de você dar certo.